Olá pessoas, esse vai ser o segundo vídeo da série que eu estou fazendo sobre o livro Mapas do Significado, a Arquitetura da Crença, onde a gente vai explorar a capacidade humana para o mal e por que as pessoas agem da maneira que agem. Eu acho que é um livro extremamente relevante para os dias de hoje. Caso você ainda não tenha visto a introdução, fica o convite para acessar meu canal e assistir o primeiro vídeo, onde eu conto a história do livro, por que ele foi escrito, por que eu acho ele relevante. E vamos lá então. No primeiro capítulo, a gente já tem um assunto bem interessante, que é a diferença das formas que a gente tem de conhecer a realidade. Existem duas formas da gente conhecer aquilo que é real. Existe a forma objetiva, que tem sua representação na ciência, e tem a forma significativa, que tem sua representação na literatura, nas religiões, na mitologia, nas ciências humanas. Uma delas está preocupada em descrever o mundo como ele é, em olhar para os objetos que existem no mundo e mensurar, quantificar, compreender como que esses objetos são em si. Enquanto a outra está preocupada com como nós devemos agir, está preocupada com a moral, com qual forma a gente deve se portar no mundo. Então, existem essas duas formas, um mundo como um lugar de coisas e outro mundo como um lugar de ação, ok? Hoje em dia, a gente está muito acostumado a enxergar o mundo como um lugar de coisas. Então, a gente acredita que a gente pensa de forma científica, ou pelo menos diz que faz dessa forma, e está sempre preocupado com evidências, dados, provas, lógica, razão. E a gente quer entender exatamente como que os objetos do mundo se comportam, o que eles são e como que a gente pode manipular eles. Isso é a premissa básica da ciência. E a gente gosta de acreditar também que a gente já superou as religiões, as tradições antigas e que a gente não precisa mais delas. Afinal, nós agora somos seres perfeitamente racionais e que superaram formas mais arcaicas de pensamento e outras formas primitivas de ver o mundo. Apesar disso, a gente muitas vezes age de forma irracional e a gente se pergunta por que a gente age dessa forma. Na escola, a gente aprende que mitos eram formas arcaicas e primitivas que tentavam descrever o mundo, da mesma forma que a gente tenta descrever o mundo hoje. E agora a gente acha que a gente já passou por isso e que a gente não precisa mais lidar com essas histórias e essas tradições. A gente enxerga os mitos assim porque nós pensamos assim. Hoje nós estamos preocupados em descrever o mundo, mas talvez a gente esteja tomando conclusões de uma forma muito precipitada. Por que a gente deveria presumir que as pessoas, ao longo da maior parte da história da humanidade, também estavam tentando descrever o mundo objetivo, do jeito que nós fazemos hoje? A gente tem alguma razão para crer nisso? Ao presumir isso, a gente tem duas coisas interessantes que acontecem. Uma delas é que os criacionistas levam seus ensinamentos ao pé da letra, como se o objetivo daqueles escritos fossem descrever o mundo como ele é. Por outro lado, os cientificistas esquecem que, apesar da ciência ser capaz de nos dizer como as coisas são, ela nunca foi capaz de nos dizer como elas deveriam ser. Então, a gente pode, por meio da ciência, criar bombas atômicas, só que ela não tem meios para nos dizer se a gente deveria ou não fazer isso. E a ciência, conforme a gente conhece, surgiu apenas nos últimos 500 anos. E a gente teve avanços enormes por causa dela. A gente teve melhoras em saúde, em meios de transporte, de comunicação, em bens materiais, em alimentos. Tudo se tornou mais abundante. A gente teve um aumento da riqueza da humanidade muito grande. E a gente poderia pensar também que as pessoas que estavam lá na Idade Média, o que eles não dariam para poder dirigir uma Hilux em vez de andar a cavalo, ou até mesmo ter uma vacina para a peste negra. Então, a ciência ela é definitivamente importante e a gente deve ser grato por ela. A gente teve avanços muito grandes em várias áreas por conta dela e
Só para dar um exemplo, a gente pode olhar para alguns dados do nosso mundo em dados e a gente vê que até a taxa de pobreza diminuiu muito. Por exemplo, no ano de 1820, a gente tinha uma taxa de pessoas no mundo de 90% abaixo da linha de extrema pobreza. Em 2015, apenas 9% das pessoas estavam abaixo da linha de extrema pobreza. E mesmo em termos absolutos, naquela época seria em torno de 900 milhões de pessoas, em 1820, em 2015, 630 milhões de pessoas. Então, tanto em termos de porcentagem quanto em termos absolutos, isso foi muito significativo para a gente. Entretanto, a humanidade existe há muito mais tempo do que 500 anos atrás. Existem estimativas de que a gente está por aí há pelo menos 200 mil anos, ou seja, 99% do tempo que a gente estava na Terra, a gente não estava preocupado com as preocupações que a gente tem hoje com a ciência. A gente não tinha interesse em entender o mundo objetivo, separado da subjetividade, separado do afeto. E com isso a gente tem alguns questionamentos que seriam interessantes da gente fazer. Um deles é o que a humanidade estava fazendo durante 99% da sua existência. Será que eram apenas crenças primitivas? Como que algumas crenças duraram tanto tempo? Se tinham crenças tão primitivas, por que a civilização egípcia, por exemplo, durou tantos milênios? Será que não havia nas crenças deles alguma coisa valiosa? Por que as pessoas se preocupavam tanto em passar uma tradição oral, as mesmas histórias, de geração em geração? Será que a gente não está sendo precipitado em concluir que eles eram apenas primitivos e ignorantes? Será que eles estavam preocupados com alguma coisa que a gente não entende? E hoje em dia, quando a gente é criança, a gente adora ouvir histórias. A gente pede história para dormir, pede para contar história, adora, fica fascinado por elas, quer ver filme. E isso não passa quando a gente se torna adulto. A gente vai aos montes para ver filmes no cinema. Milhões de pessoas foram ver os filmes da Marvel, do Harry Potter, do Senhor dos Anéis, Star Wars. E esses definitivamente não são filmes objetivos. Nós sabemos que eles não são reais. Não existe um castelo mágico na Inglaterra onde as pessoas praticam feitiços. Não existe a Terra-média. Não existe várias civilizações, o Império Galáctico. Então, a gente é atraído por essas ficções. Mas por quê? Por que elas são tão interessantes para a gente? A gente sabe que existem histórias de heróis que enfrentam voluntariamente o caos e o desconhecido há pelo menos 5.000 anos. Mas a gente também não tem razões para acreditar que isso surgiu há tão pouco tempo assim. E aí a gente poderia pensar, por um momento, nas religiões e mitologias como instituições morais que nos dizem o que fazer. Todas elas têm histórias com alguma moral e um código de ética a ser seguido. Elas nos dizem o que fazer, e talvez esse fosse exatamente o objetivo. Não descrever o mundo como ele é, mas nos dizer o que fazer nele. Como devemos agir? Essa pergunta, como devemos agir, ela é muito importante, porque se a gente não encontra uma resposta para ela, ou se a gente demora demais, a gente não sobrevive. Então eu convido vocês a pensarem nos seus ancestrais, quando a gente vivia em tribos nômades. É muito difícil pensar que eles estariam preocupados em descrever o clima nas pranchetas deles. A gente não tinha nenhum método de escrita para registrar e resgatar o conhecimento. E eles estavam muito preocupados com se eles iam comer, se eles poderiam ser caçados por algum predador, com a competição com outras tribos de seres humanos e até mesmo com a manutenção de relacionamentos dentro da própria tribo. Porque caso você viesse a ser excluído, provavelmente você estava sentenciado à morte. A natureza era absolutamente brutal nessa época. Então, é difícil imaginar que eles estavam preocupados em descrever o mundo como ele é. Porque era muito mais importante eles agirem e sobreviverem do que compreenderem a realidade. Então eu diria que antes da civilização, se preocupar com um mundo objetivo era praticamente impossível.
Não havia tempo para isso. Então, nessa época, as coisas eram o que eram e eram o que significavam ao mesmo tempo. Por exemplo, um leão. Um leão é um animal, mas ao mesmo tempo, ele é ameaça, ele é medo, ele é ansiedade, ele é fuga. Essas são as duas formas de conhecer o mundo que eu falei no início. O mundo como um lugar de ação e o mundo como um lugar objetivo. Nessa época, não havia essa distinção. Era a mesma coisa. Então, quando a gente teve nos nossos primeiros assentamentos, as primeiras práticas de agricultura e de criação de animais, a gente começou a viver em grupos maiores e espaços físicos delimitados. A ameaça dos animais selvagens e da falta de comida diminuiu. Só que outros problemas aumentaram, como a possibilidade de doenças e pragas, a possibilidade de que poderiam haver conflitos entre as pessoas. Provavelmente foi por aí que a gente começou a pensar na necessidade de ter um sistema de justiça. E milênios após isso, somente milênios após isso, na Grécia Antiga, foi que as pessoas começaram a pensar sistematicamente em questões filosóficas e criaram a filosofia. E foi somente há 500 anos atrás que a ciência, como conhecemos hoje, foi criada de fato. Foi nesse momento que o leão pôde ser separado do medo, do afeto e da fuga. Antes era a mesma coisa. A ciência separou a percepção do afeto. Então, voltando, a gente usa essas instituições, como a civilização, a sociedade e a ciência, para nos proteger dos perigos e da complexidade e da incompreensão que a gente tem perante a natureza. Hoje em dia, moradores de cidade, a gente costuma enxergar a natureza como uma paz, um momento onde a gente pode sair do caos da cidade e dar uma relaxada. E isso é verdade. E os ativistas ambientais também enxergam a natureza de uma forma parecida, considerando seus aspectos positivos. Entretanto, a natureza, apesar de ser tudo isso, ela também são mosquitos da dengue, ela também são tsunamis, ela também são predadores. Hoje a gente tem casos, muitas pessoas morrem por ano por picadas de cobra, por ataques de urso, por leões. Então, a natureza sim tem seus aspectos positivos, mas ela também tem aspectos negativos. E parte do papel da sociedade, e da ciência, e da civilização é nos proteger desses perigos. Então, se a gente pensar nessa preocupação mais voltada para a ação, a gente poderia pensar em religiões como instituições focadas não na descrição do mundo, mas na moralidade, em como que devemos agir no mundo. E essas são coisas diferentes. Ou seja, o papel seria transmitir informações que facilitassem as nossas tomadas de decisões, que reduzissem a complexidade e o caos do mundo e tornasse a nossa vida mais fácil, mais simples. Então eu acho que seria interessante a gente fazer um paralelo entre a Idade Média e aquilo que é hoje, depois da ciência, para a gente entender os efeitos disso na gente. Então antes, na Idade Média, era claro para todo mundo. Eles tinham a mesma visão de mundo, eles tinham a mesma moralidade. O cristianismo era a religião oficial. Ela era tanto imposta quanto aceita pelas pessoas. E muitas pessoas, a grande maioria, esmagadora das pessoas acreditava nisso. Então, as noções de moralidade, como que a gente deveria agir, eram muito mais claras. O homem, ele era o centro do universo. E mesmo que existissem exceções, o certo e o errado eram claros como a luz do dia. Não havia espaço social para as pessoas duvidarem. E isso, por sua vez, diminuía o espaço individual para questionamento. E as decisões, com tanta clareza entre certo e errado, eram muito mais fáceis. Pensa, por exemplo, você vai numa hamburgueria e lá você encontra dois tipos de hambúrguer. Você pode pedir o hambúrguer A ou o hambúrguer B. Ou, para ser mais preciso, você pode pedir o hambúrguer católico ou o hambúrguer protestante. 500 anos depois, os seus descendentes vão numa hamburgueria
e podem escolher entre 30 hambúrgueres diferentes igualmente válidos. É muito mais difícil escolher dessa forma. Afinal, você tem que olhar para cada pedaço do hambúrguer, para cada ingrediente, para ver aquilo que faz mais sentido para você. E por um lado isso é bom, porque então as pessoas podem ter uma maior chance de encontrar algo que seja exatamente do jeito delas, do jeito que funciona para elas. Entretanto, isso impõe um custo energético a cada decisão que a gente toma, porque a vida não é simplesmente sobre se a gente vai comer qual o sabor de hambúrguer, ou se a gente vai comer hambúrguer, ou frango, ou o que a gente vai comer. São perguntas que sempre estão no dia a dia. Com quem que a gente vai comer? Quando a gente vai comer? E pensando em termos mais gerais, o que a gente deve fazer da nossa vida? A gente deve comprar e viajar, trabalhar e construir uma família? Passar a perna nas outras pessoas? Ou fazer o que aprendemos ser correto? Todas essas são opções agora. Então, se antes era tudo dado e claro, hoje é tudo mais complexo e confuso, apesar da gente ter ganhos em liberdade pessoal. Então, antes, o cristianismo era a realidade e ponto final. Hoje, ele é uma teoria em meio a tantas outras. E é claro, esse processo aconteceu de forma gradual, não foi de uma noite para o dia. O Freud falava que existiram 3 feridas narcísicas da humanidade. 3 feridas que minaram aquela visão de mundo que a gente tinha antes. A primeira foi a ideia que Nicolau Copérnico teve de que nós não somos o centro do universo. A Terra não é o centro do universo. Na verdade, era o Sol. Hoje, é ainda menos do que isso. A segunda é de Darwin. Nós não somos melhores ou estamos acima dos outros animais, porque não temos evidências para isso. Biologicamente, viemos todas do mesmo lugar. E a terceira, e popularizada pelo próprio Freud, é a ideia do inconsciente. Ou seja, nem o nosso comportamento e o nosso livre-arbítrio é tão livre assim. Nós somos condicionados e controlados por algo mais forte que a gente, que fica dentro da gente. Então, é claro que é mais complexo do que isso, mas isso é para exemplificar que antes a gente tinha uma visão de mundo mais global e mais coesa, e ao longo do tempo ela foi se enfraquecendo, ela foi perdendo a influência que ela tinha. E aí a gente entra num problema filosófico que Nietzsche nos ajuda a pensar. Quando ele fala da morte de Deus, é a frase mais famosa dele. Mas as pessoas não costumam entender o que ela significa. Acham que ele estava sendo apenas um rebelde, dizendo que Deus não existe. Mas, na verdade, o entendimento da frase é mais profundo. O que ele quer dizer é exatamente isso. O Deus que a gente tinha 500 anos atrás, não é o Deus de hoje mais. A gente perdeu aquele Deus, aquela força, aquela crença central da nossa civilização. A gente perdeu ela. Ela não tem mais a mesma força. E aí, eu vou citar um trecho onde ele fala sobre isso. Não ouviram falar daquele homem louco que, em plena manhã, acendeu uma lanterna e foi ao mercado e que se colocou a gritar incessantemente: "Procuro Deus! Procuro Deus!" E como se lá encontrassem muitos daqueles que não acreditavam em Deus, ele despertou com isso uma grande gargalhada. "Então ele está perdido?" perguntou um deles. "Ele se perdeu como uma criança?" disse outro. "Está se escondendo? Ele tem medo de nós? Embarcou em um navio e emigrou?" Gritavam e riam uns para os outros. O homem louco se lançou no meio deles e os encarou. "Para onde foi Deus?" disse ele. "Eu já lhes direi. Nós o matamos, vocês e eu. Somos todos seus assassinos. Mas como fizemos isso? Como conseguimos beber inteiramente o mar? Quem nos deu a esponja para apagar o horizonte? Que fizemos nós a desatar a terra do seu sol? Para onde ela se move agora? Para onde nos movemos nós? Para longe de todos os sóis? Não caímos continuamente? Para trás, para os lados, para frente, para todas as direções? Existe ainda em cima e embaixo? Não vagamos como
que através de um nada infinito, não sentimos na pele o sopro do vácuo? Não se tornou ele mais frio? Não anoitece eternamente? Não temos que acender lanternas de manhã? E eu acho que quando ele fala sobre isso, ele não está falando que Deus não existe, mas que quando ele perde essa força que ele tinha, quando as pessoas deixam a religião de lado, quando elas adotam uma visão extremamente objetiva, elas perdem o lado da moral. E a nossa sociedade, como um todo, ao deixar essa visão se enfraquecer ao longo do tempo, perde alguma coisa fundamental, talvez a coisa mais central que a gente tinha. Então, a gente fica sem o norte. A gente fica confuso, sem saber o que fazer. E ele nos faz questionar, então, o que será de nós sem essa crença central? Será que a estrutura, sem o seu alicerce, consegue permanecer? A estrutura não vai cair, inevitavelmente? Então, e é muito nítido isso hoje em dia. A gente está confuso, a gente está perdido. Ao mesmo tempo, a gente tenta encontrar certezas, porque o caos é insuportável. A gente tenta encontrar certezas e às vezes a gente acaba tentando encontrar certezas em ideologias que dão sentido para a nossa vida, dão algum sentido para o mundo. A gente não suporta viver sem algum sentido. Então, para resolver esse problema, a gente precisaria conseguir delimitar o que é o campo da ciência e o que é o campo da moral. E hoje a gente está muito focado na ciência e esquecemos do campo da moral. Como nós devemos agir? Então, é entendendo essas coisas que a gente começa a entender a mensagem do Peterson nesse livro. Porque a gente precisa de alguma crença, de alguma coisa que nos protege do caos. E aí as pessoas diferentes, sociedades diferentes, costumam ter crenças diferentes. E o que motiva as pessoas a serem más com as outras por diferenças nas suas crenças? Bom, parte da razão disso é porque elas não suportam o caos. E vocês mesmos sabem, na vida de vocês, às vezes é tão difícil a gente admitir alguma verdade, que no fundo a gente sabe que é, mas não queria admitir, porque a gente sabe que vai ser doloroso. É doloroso a gente desapegar daquilo que a gente acredita. É doloroso admitir que a gente está errado. É muito mais fácil, é muito mais conveniente simplesmente assumir que os outros estão errados. E que eu já sei das respostas, eu já estou certo. Mas aí a gente entra em um problema. Porque, primeiro, a gente precisa viver em sociedade. Então, a gente precisa encontrar uma maneira de convivermos uns com os outros. E se a gente tem morais muito diferentes, como isso é possível? Talvez seja por isso que a gente esteja tendo tantos conflitos culturais hoje em dia. De novo, a gente tem várias teorias de moral agora, não é uma só. Então, qual ganha? Qual tem prioridade? E aí se torna uma coisa meio de time. Os meus contra os seus, a minha tribo contra a sua tribo. E esse é um dos problemas que a gente tem que resolver hoje. Porque a gente não pode mais brincar de guerras em larga escala. Não com a bomba nuclear. Não com a quantidade de poder bélico que a gente tem hoje. A gente precisa amadurecer enquanto humanidade. Então, eu diria que é essa direção que o livro está tomando. E eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me sinalizem, coloquem nos comentários. Se você gostou, clica no joinha. Se você acha que conhece alguém que vai gostar, compartilha para essa pessoa. Muito obrigado e até o próximo vídeo.